Felca não é o salvador da pátria. Dá vergonha ali. Eu sei. Eu acho que vocês viram esse vídeo. Hoje eu venho dar algumas explicações. Começando por... Nossa, que estranho, né? Eu nunca vi a Smail em si, ou o canal do Ismael, postar esse vídeo em lugar nenhum. Como que aconteceu? Então, porque isso não era um vídeo. Esse é o trecho de uma live que foi vazado sem minha autorização no TikTok. A pessoa que vazou fez da seguinte forma. Ela criou uma conta nova no TikTok, ou não sei, talvez deletou os vídeos antigos, mas é uma conta que não tinha conteúdo nenhum, e postou só esse vídeo. Não satisfeita com isso, depois disso ela me bloqueou. Eu não tive tempo de falar pra ninguém que, galera, esse vídeo e essa histeria toda não é com o Felca. Muito menos porque outra pessoa tá tendo um reconhecimento merecido por ter feito um bom trabalho. Essa histeria toda era com o chat. Nos últimos tempos, a minha live começou a alcançar um número que nunca tinha alcançado. Eu já desabafei coisas extremamente pessoais que nunca vazaram, ninguém nunca ficou sabendo, porque as pessoas que estavam na live não compartilhavam a fofoca pra fora dela. E da mesma forma que eu compartilhava, as pessoas que estavam assistindo também compartilhavam comigo, desabafavam comigo. E depois, quando o vídeo tá sendo editado, essas partes saem e vocês veem só o conteúdo de fato. Quem me acompanha sabe que essa é a dinâmica. A pauta principal, ela fica no corte, mas a live a gente fala de tudo. Só que conforme o público da live foi aumentando, entrou muita gente nova. Gente que não sabia como que a live funcionava. E daí, no meio da pauta do Felca, começaram a me atacar no chat por eu estar falando de mim, como é normal nas lives. E o vídeo que vocês viram é eu brigando com essas pessoas. Só que daí o que fizeram foi tirar o corte de contexto. E parece que eu tô brigando por causa do Felca. Não era. Era sobre o chat que tava sendo ofensivo naquele momento. Justamente por essa confiança que eu tinha. Essa pessoa viu uma oportunidade de tirar um vídeo de contexto e me colocar como uma pessoa histérica, e ela conseguiu. Porque agora todo mundo pensa que eu tenho ódio ao Felca, que inclusive eu tô a favor do Ítalo Santos. Eu tive que ler alguns comentários desse, que eu tô a favor do cara que quase fez eu perder todo o meu trabalho. Me deu strike no canal. Eu tive que ler isso. As pessoas no chat estavam desmerecendo o meu trabalho, falando coisas muito pesadas pra mim e coisas que não condiziam com aquele momento. Justamente porque muitas daquelas pessoas não assistem frequentemente a live. Às vezes nunca tinham nem assistido, nunca. Foi a primeira live que eles tinham visto. E essa é uma cultura normal nas minhas lives. Por ter muita gente nova assistindo, adolescente, infelizmente alguns deles passam do limite. E é quando eu preciso intervir. E é algo frequente eu ter que intervir. As pessoas já se acostumaram. O problema foi só tirar isso de contexto e dar a entender que toda essa histeria é por ciúme, é por inveja. Quando eu questiono a fala do Felca de que existem sim outras pessoas denunciando e falando sobre o assunto, é literalmente isso que eu quero dizer. Mas acredite, o Felca não está descobrindo algo novo. É algo que existe. Vale lembrar, gente, que o Felca não é o primeiro a falar sobre o Ítalo, a fazer essa confusão toda sobre o Ítalo, tá? Vários criadores gigantes e até alguns médios e até alguns pequenos já vêm falando sobre Ítalo há mais de um ano, tá? Então, ele não é o grande descobridor do Brasil. Lembrando, gente, que a gente já falou sobre esse tema outras vezes aqui no canal, não é a primeira vez. Desde muito tempo atrás, não só eu quanto outras pessoas vinha denunciando toda essa exposição que menores tinham aqui na plataforma. Por exemplo, um tempo atrás, eu fiz um vídeo chamado, isso daí que tá na tela agora, que eu... melhor não falar que eu tô jogando no seguro, né, por causa do strike que eu tomei do YouTube. É muito importante falar que o Felca não inaugurou a quantidade de denúncias e críticas ao... não só exclusivamente, mas ao Ítalo Santos especificamente. Não tem uma intenção perversa por trás, não tem uma tentativa de desmoralização, não tem maldade, malícia ou uma tentativa de desviar do assunto, não. É isso que eu quis dizer. Pra mim é até engraçado ter que falar, gente, eu disse o que eu disse, eu quis dizer exatamente o que eu disse. Mas aparentemente é necessário, porque as pessoas começaram a colocar um peso muito grande numa fala que pra mim tinha sido muito simples. E que eu já tinha deixado muito claro, antes mesmo de falar, que... gente, não é uma crítica à pessoa. Claro, foi o Felca que fez o vídeo complexo, chamou especialistas e essa atitude é louvável. Mas outras pessoas já denunciaram antes. No Ministério Público, inclusive. Por que daquela época não surtiu efeito? Por que outros criadores não tiveram tanta repercussão? É claro que o tema, ele não só se abrange ao Ítalo Santos. O
tema é algo muito mais profundo do que isso. Praticamente todos os casos que foram abordados no vídeo já tinham sido abordados por outras pessoas, inclusive casos até mais problemáticos do que esse. Então, se o meu surto serviu de alguma coisa, que seja para manter o assunto em alta, para que mais pessoas entendam como é importante a gente pensar na forma que as crianças e adolescentes estão sendo expostos na internet. Não deveria ser sobre mim, não deveria ser sobre você e nem deveria ser sobre o Felca. Agora sobre o Felca. Criaram, literalmente, uma rivalidade entre eu e o Felca. Eu tô falando que criaram porque, de fato, isso nunca existiu. E não faz sentido eu ter raiva, ódio, asco ou qualquer tipo de coisa com uma pessoa que compartilha dos mesmos ideais que eu, que é absolutamente contra jogos de azar, que entende e repudia a exposição indevida de menores na internet e sabe o impacto que isso tem. Não faz sentido. Por que isso virou Ismael versus Felca? Eu queria muito entender. Eu sei que a maior parte das pessoas tiveram acesso ao meu conteúdo, não todas, mas a grande maioria teve acesso através de páginas de fofoca, de um corte isolado, de algo que não era nem um vídeo. Porém, se você parar pra assistir o conteúdo completo, postado na íntegra, você vai reparar que eu elogio o trabalho do Felca várias vezes. Entendo e não tiro o mérito do Felca de jeito nenhum, mas tem muita gente falando sobre isso. Não tô falando mal do Felca ou falando mal do vídeo, muito pelo contrário, esse vídeo merece muitos aplausos, porque é um material muito rico, muito bem estruturado, muito bem elaborado, que fala de um assunto muito sério. Visto isso, eu queria deixar muito claro que não existe nenhum tipo de rivalidade, de rancor, de ódio, de mágoa, de qualquer sentimento ruim que seja sobre a pessoa ou o que o Felca fez em relação a exposições de menor de idade na internet. Porém, eu sou a favor da gente poder criticar e elogiar ao mesmo tempo. O nome disso é pensamento complexo. A diferença de um pensamento simples para um pensamento complexo é que o pensamento simples, ele se divide numa linha de pensamento só. Você pensa uma coisa, você tira uma conclusão, você tem uma ideia. Um pensamento complexo, ele vai muito além disso. Você consegue colocar tridimensionalidade em uma pessoa. Ao mesmo tempo que você consegue enxergar algo bom que a pessoa fez, você consegue questionar um sistema que envolve também um pensamento que liga diretamente à pessoa citada. Dá pra você questionar a atitude de uma pessoa e ao mesmo tempo admirar algo que ela fez. É simultâneo, ao mesmo tempo. Eu sei que pra muitos é complicado porque a gente se acostumou, principalmente na internet, a tentar ver as pessoas de forma unilateral. Essa pessoa é 100% feita de amor, essa pessoa é 100% feita de ódio, essa pessoa é 100% feita de inveja, quando na verdade as pessoas são 2, 3, 4, às vezes até 10 coisas ao mesmo tempo. Ninguém é uma coisa só. E o meu ponto principal é sobre endeusar pessoas. E eu não tô falando só sobre o Felca, eu tô falando sobre todo tipo de pessoa. Sobre endeusar político, endeusar influenciadores, endeusar jogadores de futebol, endeusar cantores. Qualquer tipo de idolatria que você tem em qualquer pessoa prejudica com que você veja as coisas de forma mais complexa. Eu digo isso porque eu já errei. Você já errou. O Felca já errou e tá tudo bem a gente errar. E não é porque essa pessoa já fez ou faz uma coisa boa que ela é impassível de erro. E é isso que eu quis dizer. Quando eu questiono o Felca e digo, olha, tem outras pessoas falando sobre esse assunto, eu não quero invalidar o fato de que ele foi a pessoa que registrou um boletim de ocorrência, que foi até o Ministério Público, que fez um documentário sobre isso e estourou a bolha. Não. Eu tô querendo dizer, olha, você fez, outras pessoas fizeram, e isso é ótimo. E dá pra admirar o que ele fez, ao mesmo tempo se questionando, por que quando outras pessoas falaram, ninguém deu tanta bola assim? Isso é um pensamento complexo. Você conseguir falar da pessoa, falar das atitudes dessa pessoa, ao mesmo tempo que você questiona algo que ela já fez. E questionar algo que essa pessoa já tenha feito, não invalida tudo que ela já fez na vida. É só um questionamento. Eu sei que pra muitos de vocês, o tema adultização pode ser algo novo. Porém, pra mim, não é. Quando eu fiz esse vídeo do Felca, eu optei por fazer um vídeo um pouco mais leve, porque eu não achava que seria necessário repetir várias opiniões que eu já dei várias vezes ao longo de anos de trabalho. E quando eu falo desse tempo todo de trabalho, eu digo até sobre o vídeo mais visto do meu canal, que é sobre justamente uma adolescente extremamente adultizada, exposta muito cedo ao que não deveria, às drogas, ao álcool, e que não só foi exposta cedo demais, como publicava esse tipo de conteúdo para que outros adolescentes vissem. E pode parecer para vocês uma coisa super besta, super nada demais e que não muda nada a vida de alguém. E pelo amor de Deus, claro que o mérito não é todo meu, eu não sou a super nani. Porém, depois que eu expus esse conteúdo para as pessoas, hoje em dia, essa adolescente não grava mais o tipo de conteúdo que ela gravava. Dito isso, eu imaginei que as pessoas levariam em consideração o fato
fato de que eu produzo conteúdo desse tipo há muito tempo e entenderia que eu não queria fazer só mais um vídeo. Não queria ter que repetir tudo o que eu já disse diversas e diversas vezes, distribuído ao longo de vários conteúdos, o que foi um erro meu. Eu imaginei que as pessoas assim, nossa, mas a Smayle tá falando tudo o que ela já falou em vários outros vídeos que ela fez sobre esse mesmo assunto, que repetitivo. Mas não, era o que as pessoas esperavam que eu tivesse feito e era o que eu deveria ter feito. Eu ouvi muitas críticas dizendo que o tom do vídeo é estranho, que tem piadas quando não deveria ter, e eu entendo vocês estão certos. Foi um erro meu imaginar que seria repetitivo falar tudo que eu já falei anteriormente. Às vezes era necessário também. Eu fico muito triste que o vídeo que eu fiz enaltecendo o trabalho do Felca e que no final eu questiono uma coisa tenha virado isso. O Ismael é invejoso, o Ismael queria ter o que o Felca tem. Gente, pelo amor de Deus. Eu entendo que o timing não tenha sido dos melhores. Eu entendo que pra muitos possa não ter ficado claro. Porém, eu falei diversas vezes, inclusive antes mesmo de soltar a frase, que o que o Felca fez foi louvável, que o Felca fez foi importante, foi necessário, pra depois criticar, porque eu acho que é importante a gente falar coisas positivas antes da gente falar uma coisa negativa. Porém, é muito complicado dialogar com pessoas que elaboram seus pensamentos sobre alguém baseado em um corte de página de fofoca, tirado de contexto. É muito complicado. Eu tenho noção de que muita gente que viu gritando e berrando e falando alto nunca nem vai ter acesso a esse vídeo. Eu fico muito triste que pessoas que acompanham meu conteúdo, minha trajetória e tudo que eu faço e falo, não tenham conseguido entender o fato de que dá pra você criticar uma atitude sem necessariamente descredibilizar uma pessoa. Eu fico muito triste que esse corte da live tirado de contexto, infelizmente, tenha tirado o foco do que realmente importa. Eu espero que a partir de agora as pessoas possam cobrar quem de fato importa. E eu não tô falando de criador de conteúdo. Eu tô falando do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Governo Federal, Governo Estadual, Governo Municipal, órgãos públicos responsáveis, que façam pressão em deputados e pessoas que estão no poder para que isso vire projeto de lei. É muito importante a repercussão do caso, é muito importante que as pessoas comentem. Só que um vídeo no YouTube, ele continua sendo um vídeo no YouTube se ninguém toma atitude nenhuma. Porque um vídeo no YouTube, por mais que ele tenha 50, 60, 80 milhões de visualizações, ele continua sendo só um vídeo no YouTube se ninguém toma atitude nenhuma de fato pra mudar o que causou aquele vídeo. Pra finalizar, desculpa se eu esqueci de falar alguma coisa, desculpa se eu te constrangi com aquele vídeo gritando e berrando, desculpa se deu a entender que eu tava do lado que eu não tô e que eu nunca estive da história, desculpa se fez parecer que eu queria que fosse sobre mim ou que eu tivesse mais mérito do que eu tenho. Não era sobre isso.